17 de outubro de 2012. Palmeiras joga contra o Bahia a última chance de ainda tentar escapar da segunda divisão. Sem maiores objetivos no campeonato, o Corinthians vai com time misto para o jogo contra o Cruzeiro em Varginha. Santos não joga toalha e quer vencer o Atlético Mineiro para continuar sonhando com vaga na Libertadores. Com Lucas, Luiz Fabiano e Osvaldo no ataque, o São Paulo vai em busca da 4ª vitória consecutiva amanhã contra o Lanterna Atlético Goianiense. Daqui a pouco no Gazeta Esportiva, todos os detalhes do desembarque da seleção brasileira. E ainda, gols, muitos gols pela rodada de ontem da Série B. Continue com a gente. O Gazeta Esportiva volta já. Participe da votação e comece a torcer. Vem aí a grande premiação dos craques do futebol. 9º Troféu Mesa Redonda. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento: o grande lance é pintar com Lux Color. Cobre e rende, dura muito mais. Valtec Supermanta líquida impermeabilizante. Nova Chevrolet S10. Carregada de histórias. Movida por desafios. Rexona e a equipe Lotus de Fórmula 1 funcionam como um relógio. Rexona, proteção intensa até nos momentos mais difíceis. Serra não tem o menor respeito pelos fatos, na sua obsessão de destruir reputações. Distorce informações para dizer que quando fui ministro, nada fiz por São Paulo. Fiz, Serra, e muito. E não fiz mais porque a prefeitura não deixou. Garanti recursos para 172 creches e não foram buscar. Aprovei verbas para uma universidade na Zona Leste e uma escola técnica na Zona Norte e não cederam o terreno. Tudo o que precisava da prefeitura não aconteceu. Só avançamos naquilo que não dependia da prefeitura. Por exemplo, o número de bolsistas do ProUni hoje é maior do que o número de alunos da USP. Firmamos acordo para a construção de mais de 500 creches e 40 escolas técnicas e universidades federais em municípios paulistas. Isso prova, Serra, como é importante não colocar interesses partidários acima do interesse público. E como é bom ter uma prefeitura afinada com o governo federal, como São Paulo vai ter a partir de 1º de janeiro. Hoje tem os melhores bares e restaurantes. Quando Haddad assumiu a educação, o Brasil era 72 no ranking da Unesco. Caiu em 2007, em 2008, em 2011 caiu para a posição 88. Haddad, ele não está preparado. Você está assistindo Gazeta Esportiva. Quando Haddad assumiu a educação, o Brasil era 72 no ranking da Unesco. Caiu em 2007, em 2008, em 2011 caiu para a posição 88. Haddad, ele não está preparado. Eu não vejo o voto como obrigação. O voto, para mim, é um direito conquistado depois de muitas lutas da nossa sociedade. Como é que levou à criação da lei da ficha limpa, que agora começa a vigorar. A lei da ficha limpa é o eleitor de cara nova. É essa cara que eu quero dar para minha cidade. Valorize o seu voto. Vote pela sua cidade. Vote limpo. Falar de futebol é uma caixinha de surpresas. Às vezes você acerta na mosca, às vezes dá bola fora, às vezes paga o maior mico. Mas para esses caras de pau, falar de futebol é bico. Também não é pra menos. Eles são muito bem-humorados e fazem rir com o pé nas costas e de olhos fechados. Tá, às vezes eles chutam o balde, mas o resultado é pura diversão. Os Impedidos, todo domingo, 9h20 da noite. Oferecimento: Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Olá, boa noite. Daqui a pouco, às 7h30, o Palmeiras tem partida vital para continuar vivo na Série A do Brasileirão. Fora de casa, o Verdão pega o também ameaçado Bahia. O zagueiro Maurício Ramos, que volta ao time esta noite, pede confiança e equilíbrio aos companheiros e torcedores nessa partida importantíssima. Confira.
O Palmeiras encerrou ontem o período de treinos no Recife e já está em Salvador, local da partida de logo mais à noite contra o Bahia. Barcos, que estava com a seleção da Argentina, deve ser a novidade no time. O jogo é considerado uma final de campeonato para o Verdão, já que o tricolor baiano é o 16º colocado na tabela de classificação, 9 pontos à frente da equipe paulista. Agora só depende de nós e acreditar e confiar no meu grupo. Eu não posso desacreditar hoje do meu grupo, eu tenho que confiar nele para que nós possamos sair de uma situação tão incômoda como que é essa. Tanto como a torcida está sofrendo, os jogadores também hoje vêm sofrendo com o aspecto psicológico. Mas é botar na cabeça que nós conseguimos fazer isso, dar a volta por cima, porque o ser humano é capaz de superar muitas coisas. Então é levantar a cabeça e ir contra o Bahia e fazer o melhor jogo das nossas vidas. Bom, boa noite, meus amigos. Evidentemente que enquanto a vida é esperança, né? Para a alegria de muitos palmeirenses que eu conheço, né? Principalmente aí alguns famosos, Neto, Luiz de Annunziato Neto, famosíssimo, que trabalhou aqui na Gazeta há tanto tempo, que está quase infartando por causa do Palmeiras. Calma. O Luquete também está nervosíssimo. O deputado Campos Machado, então, nem se fale, né? Tá nervoso, não consegue dormir, tem que tomar calmante para dormir. Calma. Enquanto há vida, existe esperança. Então, o Palmeiras ainda depende só dele para sair desse buraco. Poder de reação, o Palmeiras não está mostrando no último jogo. Mas isso não quer dizer que se ganhar do Bahia hoje, por exemplo, não dê uma arrancada e escape desse vexame de cair, né? Aqui estava eu e o Garfo comentando, e a Michele antes do programa, e já começaram uma opção de piadinha, né? Que o ano que vem vai mudar o patrocínio do Palmeiras. Em vez de Kia, vai ser CAI, né? Muda o A pelo I. Não é isso? Quer dizer, esse monte de brincadeira que vai haver e os caras vão ter que segurar essa onda, porque cair para a segunda divisão pela segunda vez não vai ser fácil. Né? Não vai ser fácil. Série B é uma coisa muito ruim de disputar, principalmente time ou clube com a tradição que o Palmeiras tem e com a grandeza que o Palmeiras tem. Só para você ter uma ideia, Garrafa, tem um estádio que está quase 60% pronto, que é a nova Arena Palestra. Vai estrear quem? Palmeiras e 15 de Jaú? É brincadeira, né? Palmeiras e Asa de Arapiraca? Aí é brincadeira, aí não dá para engolir esse sapo. Eu estou de longe, mas estou só olhando e estou achando que o jogador do Palmeiras hoje tem que se matar em campo, Garrafa. Boa noite. Boa noite, Chico. Boa noite, Michele. Boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. Depois de que ontem o time treinou com o assessor de imprensa para completar o elenco, eu não duvido de mais nada, não é? Então, infelizmente, o Palmeiras está vivendo um momento muito triste. A última informação referente ao jogo de hoje é que o Barcos parece que ainda não chegou ou não chega a tempo para a partida, até porque o jogo começa às 19h30. O ótimo reforço é a volta do Marcos Assunção. Não esperava outra atitude do Assunção. Ele não tem condição real de jogo. Vai para o sacrifício. E ele confidenciou amigos, né? Vou até dar a fonte. É o Denilson, nosso colega lá da Band, que disse que ele, como capitão, não poderia ficar de fora de um jogo como esse. Que se tiver que cair, ele vai cair junto com o time. E do Marcos Assunção, daquilo que a gente conhece o Assunção, não esperava outra postura. Então, a bola parada do Assunção é decisiva. Mas o problema do Palmeiras, não adianta achar que hoje é uma decisão para o Palmeiras. Se o Palmeiras ganha hoje do Bahia, vamos imaginar que o Palmeiras ganhe hoje do Bahia. O Palmeiras ainda fica a 6 pontos de distância da zona de rebaixamento. A 6 pontos de distância da zona de rebaixamento. É muita coisa. Mais 2 vitórias. Mais 2 vitórias. Só que os outros vão jogar também. A partir do momento que o Palmeiras ganha, os adversários também ganham. E a partir do momento que os outros perdem, o Palmeiras também perde. Né? O Palmeiras tem aí o segundo pior ataque do campeonato. Então os números não são favoráveis ao Palmeiras. Não é a gente chegar aqui e falar, o Palmeiras já caiu. Não, não é nada disso. É a realidade. A matemática mostra que o Palmeiras está vivo. Né? Mas o Palmeiras está naquela fase lá na UTI, sabe? Está na UTI esperando a hora de fechar. Não tem jeito. Já deu. Não acredito em hipótese alguma que o Palmeiras saia. Não pela matemática, e sim, Chico, pelo elenco, pela condição, por tudo que está acontecendo no Palmeiras. Quando a gente fala aqui que ontem o Casavia, que é o assessor de imprensa, teve que treinar, participar do treinamento, com todo o respeito que o Kleina me merece, ele liberou jogadores que estavam, não vão participar do jogo, estavam lá na Bahia,
Por que os caras não ficaram lá para treinar, para compor o elenco? Vai pegar assessor de imprensa? Ah, para, gente. Aí é falta de profissionalismo total. É lamentável, né? O Palmeiras é um clube grande, de tradição, de história. E talvez seja melhor até para o Palmeiras se reencontrar nessa segunda divisão. Claro, ninguém quer ir para a segunda divisão, mas também não é o fim do mundo. O Corinthians já caiu, o próprio Palmeiras caiu, o Botafogo caiu, o Corinthians caiu, ressurgiu da cinza, está aí, vai disputar o Mundial. Por que não o Palmeiras, que tem uma marca fortíssima? O Palmeiras é muito forte, o Palmeiras é muito grande, independentemente de estar na segunda divisão. E o nosso Pascoal, já que você falou de piadinha, aí surge mesmo. Ele mandou perguntar para você por quê, qual a diferença do Palmeiras e o Dente de Leite. Palmeiras e Dente de Leite? Ah, não faço a menor ideia, Garrafa. A diferença é que o Dente de Leite só cai uma vez. Esse Pascoal, o Palmeiras vai cair a segunda. E o Palmeiras duas. Brincadeira. Ave Maria. Coisa de corintiano, né? É verdade. Bom, vote na enquete do site gazetesportiva.net, que é sobre essa partida decisiva do Verdão no Campeonato Brasileiro. A pergunta é: qual será o resultado da partida entre Bahia e Palmeiras? Dá tricolor? Empate? Ou o Verdão vence fora de casa? Verdão vai vencer fora de casa, é isso que você vai colocar. E se der alguma coisa diferente, eu não vou dizer aqui hoje. O que vocês acham que vai dar? Eu acho que o Palmeiras ganha de 2-0. Boa, Chicão. Vou torcer muito para a vitória do Palmeiras, mas está com um joguinho com cara de empate. Ah, velho, é muito ruim pro Palmeiras. Ontem foi noite de rodada completa no Campeonato Brasileiro da Série B e pouca coisa mudou na classificação. O Criciúma ganhou do ABC por 2-0 em Santa Catarina e continuou na liderança da competição. Vitória, Goiás e o São Caetano também venceram e continuam no G4. CRB e Boa Esporte empataram em 0-0 e o Atlético Paranaense fez 3-1 no Avaí. Veja os gols. No Serra Dourada, Ricardo Goulart abriu o placar para o Goiás diante do Guarani. No rebote da trave, 1-0 Goiás. Walter, de pênalti, aos 45 do primeiro tempo, ampliou 2-0. Amaral, no segundo tempo, fez o terceiro do Goiás. Vitor, aos 36 minutos, fez o gol de número 800 na Série B. E Júnior Viçosa definiu o placar no Serra Dourada. Goiás 5, Guarani 0. No Anacleto Campanella, o São Caetano recebeu o Ceará. E Marcelo Costa, de cabeça, fez o primeiro do Azulão, 1-0. Marconi, no segundo tempo, marcou este golaço e definiu a vitória do São Caetano para cima do Ceará. Um golaço. São Caetano 2, Ceará 0. Elton tentou 2 vezes até fazer o primeiro do Vitória para cima do Asa de Arapiraca, 1-0 para os baianos. E depois do lançamento, lá da área, Willy definiu o placar. Vitória 2, Asa de Arapiraca 0. O América do Rio Grande do Norte conseguiu a vitória sobre o Paraná. O primeiro gol foi de Isaac aos 22 do primeiro tempo. Lúcio Curió, já na segunda etapa, marcou o segundo da equipe potiguar. O Wendel ainda descontou para os paranaenses, mas ficou nisso. América Potiguar 2, Paraná 1. No duelo paulista em Bragança Paulista, o Bragantino fez o primeiro com Lincoln aos 3 minutos de jogo, 1-0. O segundo do time da casa saiu dos pés de Diego Macedo, chutando cruzado, 2-0 Bragantino. A reação do Grêmio Barueri veio aos 37 minutos com o Magrão, aproveitando o cruzamento de carrinho, 2-1. E 2 minutos mais tarde, Alex Santos definiu o placar em Bragança Paulista. Bragantino 2, Grêmio Barueri também 2. Em Guaratinguetá, o América Mineiro fez o primeiro gol da partida com Alessandro, 1-0 para a equipe visitante. O Guará chegou ao empate nesse bonito chute de alemão, 1-1, tudo igual. Mas aos 47 do segundo tempo, Fábio Júnior decretou a vitória do América Mineiro. E em Minas Gerais, o Ipatinga ganhou de 1-0 sobre o Joinville. O gol da partida foi marcado por Max, de cabeça, aos 33 do primeiro tempo. Seleção brasileira, parte dos jogadores que atuam no Brasil chegaram na madrugada de hoje a São Paulo. Depois dos bons resultados, o clima era de alívio. Também não faltaram elogios ao retorno de Kaká à equipe. Você não dorme, não? 2 vitórias em 2 amistosos.
Atuação convincente que rendeu elogios até mesmo ao técnico Mano Menezes. Mas o treinador chegou apressado. Outro atleta, o volante Paulinho, destaque nos amistosos, também saiu cheio de pressa. Nós temos que estar aproveitando as oportunidades que o Mano vem dando para os jogadores e fazendo o nosso papel, o nosso trabalho. No desembarque da seleção, atletas como Lucas falaram sobre um novo efeito na seleção brasileira, o efeito Kaká. O Kaká a gente sabe da qualidade dele, não é nenhuma novidade da capacidade dele, né? Então, fez 2 jogos aí muito bons, um retorno em grande estilo. Então, é um jogador que tem muito a acrescentar e muito a servir ainda para a seleção. A volta dele acho que foi maravilhosa, acho que nos ajudou bastante, ele trouxe mais qualidade, mais experiência também para a seleção. E ele é uma pessoa maravilhosa, um cara super simples, humilde, brincalhão, acho que tratou todo mundo bem. Então foi muito bacana isso, foi muito legal esse primeiro contato com ele, acho que ele tem muito para ajudar a seleção ainda. É uma sensação muito fantástica, poder jogar com um ídolo, com um craque e sem falar da pessoa que é. Lucas, pelo desempenho, você acha que a seleção encontrou um caminho com esses jogadores convocados? Acredito que sim, acho que tivemos 2 belas exibições aí, acho que 2 jogos para testar bem a seleção. Acho que um placar assim elástico, né? Acho que deu para mostrar muito bem a qualidade que nós temos, acho que a gente tem tudo para chegar muito bem para as competições. Ambiente bom, né? Ambiente de amizade, ambiente saudável, de respeito. E principalmente um ambiente de vitórias. A gente está aqui aos pouquinhos, a gente vai criando nossa identidade, vai jogando nosso futebol e cada vez mais a gente está crescendo. E entre esses jogadores que desembarcaram hoje na capital paulista, alguns deles já estão preparados para entrar em campo pelos seus clubes na rodada deste meio de semana. O volante Paulinho, do Corinthians, ganhou folga até o início da próxima semana, mas comentou o suposto interesse do Chelsea na contratação dele. Paulinho chegou apressado, talvez para curtir rapidinho a folga dada por Tite até a segunda-feira, ou quem sabe evitar um assunto. O interesse do Chelsea em seu futebol. Não tem nada, mais uma vez, vocês colocando aí mais uma especulação, como todos vocês estão vendo, não tem nada de oficial. O goleiro Vitor seguiu direto para Santos e será reforço do Galo na partida com o Peixe. Já o atacante Neymar, vai para o jogo hoje, Neymar? Não sei, ainda não sei não. Está muito cansado ou como é que está a sua condição física? Um pouquinho cansado. Valeu, Neymar. Lucas saiu do país com o São Paulo a 4 pontos do G4. Retornou com o tricolor a 2 pontos de vantagem sobre o Vasco. Fiquei muito feliz com as vitórias, né? Enquanto eu estava fora, torcendo bastante, conseguimos chegar no G4. Agora mais difícil que isso é se manter, né? Então vamos lutar bastante para continuar no G4, para subir mais ainda, se possível, e para colocar o São Paulo na Libertadores ano que vem. Bom, o Lucas a gente vai observar daqui a pouquinho na matéria que nós fizemos hoje no São Paulo. Ele não deve ser problema para a partida de amanhã, até porque tem um tempo maior que o Neymar. O Neymar ainda era dúvida até o início da tarde, mas pelo que a gente conhece o Neymar, Chico, ele deve ir para o jogo e ajudar o Santos aí a, quem sabe, buscar mais uma vitória. E desta vez uma vitória importante contra um dos líderes do campeonato, no caso o vice-líder Atlético Mineiro. Sobre seleção brasileira, o Kaká, me agradou muito o desempenho do Kaká na seleção. A gente já vinha cobrando um jogador de maior experiência e esperava até por um outro jogador e não o Kaká, mas o Mano trouxe o Kaká e pelo menos tirou um pouco do peso, né? Se não um pouco, muito do peso das costas do Neymar e até mesmo do Oscar, que são jovens. O foco muda um pouquinho, né? Muda um pouquinho e isso facilita para a seleção brasileira. Nós temos ainda mais 2 amistosos nesse ano, um amistoso contra a Colômbia, né? E depois aquele super clássico das Américas, o Brasil enfrentando a Argentina na La Bombonera. Então são 2 jogos para que, quem sabe, a seleção brasileira possa encerrar o ano bem. E depois começamos em janeiro ou fevereiro, no início do ano, o primeiro amistoso será contra a Inglaterra em Londres e depois teremos o jogo de volta aqui. A partir daí o Brasil já começa a pensar fortemente em Copa do Mundo, né? Adversários de ponta, não tem essa história de Iraque, então vem Colômbia, Argentina, Inglaterra, aí a gente pode fazer uma avaliação melhor do que a seleção brasileira poderá apresentar na Copa das Confederações na metade do próximo ano e posteriormente, claro, no Mundial de 2014 aqui no Brasil, Chico. Ô Magrão, coloca de novo a chegada da seleção brasileira, que tem umas coisas engraçadas aí que a gente tem que reparar.
vocês podem ver que todos os jogadores pararam para dar entrevista. Né? O Lucas parou, o Vitor parou, o Atlético Mineiro, né? O Vitor do Atlético Mineiro parou, estava no Grêmio, estava que era do Polícia de Jundiaí. O Neymar parou, falou, tal. Por que o Paulinho não parou? Né? Ousado isso, né? Ah, o Paulinho subiu a massa. Não, é por causa dessa história do Chelsea. Ontem, quando você estava olha, o Paulinho não para de jeito nenhum, hein? Ele vai arrastando, ele não quer dar entrevista, ele não quer falar. E ele foi um dos melhores jogadores na partida. Né? Por que ele não falou? Por causa do Garrafa. Que o Garrafa, ontem na entrevista do Tite, perguntou para o Tite, que o Garrafa está comentando aqui no lugar do Celso, o Mano Menezes não para nunca, esse aí também não precisa parar, que não tem nada para falar também. Né? Esse aí ninguém quer. Agora, o Paulinho não parou por causa que aquela cutucada que você deu. Nos jornais ingleses deram lá que o Chelsea está interessado no Paulinho, vai ver que no fundo é verdade. Por esse sintoma do Paulinho não parar, e o Paulinho todo mundo sabe que é um cara acessível, eu tenho o telefone do Paulinho, eu ligo, ele me atende, por que ele não parou ali para dar entrevista? Então tá vendido, Chicão? Eu não sei se está vendido, Mico. Eu acho que não. Vendido não está, mas é... Que existe alguma coisa, existe. É uma situação incômoda nesse momento, surgiu o interesse do provável adversário do Corinthians no Mundial de Clubes. Né? O time que vai decidir com o Corinthians o título mundial, que para o Corinthians é o bi. E para o Chelsea não. Agora, por que medo do Chelsea? O Chelsea, na verdade, é a portuguesa rica de Londres. É por causa disso, por causa do rico, que há bem pouco tempo, né, ele foi comprado por aqueles russos milionários, sei lá, que já tem capital árabe no meio, uma confusão do caramba. Você quer dinheiro para tudo quanto é lado. E vamos supor que chegue uma proposta de 50 milhões de euros. Quem que segura? Ninguém segura 50 milhões de euros. Bom, amanhã chega essa proposta, ou já chegou, sei lá. Mas o Paulinho não ter parado é sintoma de que existe um fundo de verdade nesse interesse do Chelsea. Porque não é perfil do Paulinho agir assim. Então ele se colocou numa posição defensiva, né? Então vamos ver nas próximas horas. Tudo por sua culpa, viu, Garra? A minha culpa. Você levantou esse assunto lá. Cumprindo o meu papel. Né? Mas não acredito, não, eu acredito que é muito mais uma provocação do Chelsea, já querer minar o Corinthians, desestabilizar o Corinthians, o Tite encarou dessa forma, do que qualquer outra coisa. Até porque a janela só vai ser aberta no próximo ano, daqui a 3 meses. Então é muito cedo para se falar alguma coisa, não tem nada de concreto nesse momento. Mas que pode existir um interesse, existiu, e isso irritou profundamente o técnico corintiano. E o Paulinho não parou. É isso que eu estou dizendo para você. Pô, meu amigo, 30 milhões de euros é dinheiro pra caramba. 20 milhões de euros é dinheiro pra caramba. O cara fica doido. Aí o cara fala assim, tal, só se apresenta o ano que vem. Só que não põe ele no jogo de decisão. Aí, meu filho, aí é claro o cara não joga. Claro que não joga. Né? Quem é que vai... Ninguém vai discutir uma cláusula besta dessa de 50 milhões de euros. Então eu acho que o Paulinho realmente está com o pé fora do Corinthians, na minha opinião. Eliminatórias para a Copa do Mundo. Em casa, a Itália superou a Dinamarca pelo Grupo B e segue líder. Já no esperado confronto entre Espanha e França, os Bleus arrancaram um empate no finalzinho do jogo. Confira. Em Madrid, a Espanha recebeu a França e saiu na frente. Escanteio pela esquerda, Sérgio Ramos mandou na trave, ficou se lamentando e quase que perdeu o cruzamento de Pedro para, aí sim, fazer 1-0 para a Fúria. A França também marcou, mas o bandeirinha anulou corretamente porque Jérémy Ménez estava impedido. Pedro recebeu passe dentro da área e o zagueiro francês não quis nem saber. Deu uma bica no atacante espanhol. Pênalti. Na cobrança, Cesc Fábregas chutou mal e o goleirão Hugo Lloris espalmou para escanteio. Praticamente no último lance do jogo, Juan Fran perdeu a bola no meio de campo e no contra-ataque, Ribéry cruzou para Olivier Giroud cabecear no cantinho de Cacilhas. 1-1 placar final. Em Milão, Montolivo chutou bonito e fez o primeiro da Itália contra a Dinamarca. 4 minutinhos mais tarde, De Rossi se livrou do zagueiro e pulou sozinho na área para marcar o segundo, 2-0. A Dinamarca descontou ainda na primeira etapa, nesse chute de primeira de Vist.
Na volta do intervalo, Pirlo fez bom lançamento para Balotelli, que esticou a perna para tirar do goleiro. 3-1 Azurra, placar final. E olha, de todos esses gols, o que mais me chamou a atenção foi a comemoração, né? Olha que pirueta que o cara deu aí comemorando. Não é fácil fazer isso não, viu? Dá para mostrar, Marião? Tá aí, olha lá, vamos ver, ó. Olha, saiu o gol. Olha isso, cara. Que é isso? Uma vez teve um jogador que fez isso, quebrou o pé, lembra? Não é fácil não fazer uma pirueta dessa. Parabéns. A pirueta valeu o espetáculo. Bom, nas eliminatórias sul-americanas, a Argentina venceu o Chile por 2-1 no Estádio Nacional em Santiago, chegou aos 20 pontos e vai terminar o ano na liderança do torneio. Com 17 pontos, o Equador assumiu a segunda colocação ao empatar em 1-1 com a Venezuela fora de casa. O Uruguai, quinto colocado, não resistiu à altitude de La Paz e foi goleado pela Bolívia 4-1. E o Lanterna Paraguai venceu o penúltimo colocado Peru por 1-0 em Assunção. A próxima rodada acontece somente no dia 22 de março do ano que vem. Copa das Confederações, o secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, está no Brasil nesta semana para mais uma série de vistorias nas cidades que receberão partidas do Mundial de 2014 e da Copa das Confederações do ano que vem. O membro da FIFA se mostrou satisfeito com o andamento das obras no país, mas colocou em dúvida a realização de partidas da Copa das Confederações em 6 cidades brasileiras, como estava previsto. Valk acredita que o Brasil não estará com 6 estádios prontos para receber partidas do evento, que acontece no segundo semestre de 2013. Fortaleza e Belo Horizonte receberam elogios e estão com as obras avançadas, segundo Valk, enquanto Recife é o local que mais preocupa os organizadores em relação ao andamento da construção. As outras sedes são Salvador, Rio de Janeiro e Brasília. Apesar da preocupação para a Copa das Confederações, Valk ressaltou que para o Mundial de 2014, todas as cidades e estádios estarão prontos para receber as partidas. Só faltava o estádio também não ficar pronto para a Copa do Mundo. Aí é uma beleza, já estamos pagando o mico. Se eram 6 sedes para a Copa das Confederações, nós vamos de 5, já estamos mostrando, assinando aqui atestado de incompetência. Não é combinado? Não era 6? Era 6. Então, a gente já está mostrando. Eu achei que os estádios não seriam problemas, né? A infraestrutura que a gente poderia pegar, mas até os estádios, não estamos conseguindo cumprir isso nem para a Copa das Confederações. Estamos começando mal a Copa do Mundo fora de campo. Não, o pior de tudo é o seguinte, meter o pau em São Paulo, porque o São Paulo não tinha estádio, a cidade de São Paulo, né? Não, porque o estádio do Corinthians não vai ficar pronto a tempo, só em dezembro não interessa. É capaz do Itaquerão, nosso querido Itaquerão, ficar pronto antes de todos esses estádios. De tal forma que está de tal forma adiantadas as obras, né? Um grande abraço para o Benedito, todo o pessoal, aos operários todos lá do estádio, que estão fazendo aquele estádio com amor, com afinco, com dedicação. É capaz de ficar pronto em julho. E eu quero ver. Aí vão correr para jogar aqui, no Itaquerão? Aí eu quero ver esses caras da FIFA. Não, veta São Paulo! Como se fosse São Paulo, fosse uma cidadezinha qualquer. A maior cidade, uma das maiores cidades do mundo. Tem que ter respeito pela cidade. E esse Jânio Valk aqui, se chegar aqui, eu chuto a bunda dele. Esse eu vou chutar a bunda dele, o Garfo. Esse eu vou chutar. Eu já guardei a cara dele. Se eu cruzar com ele, se ele vier para São Paulo, eu chuto a bunda dele. Porque ele falou que o Brasil só funcionava se chutasse a bunda dos brasileiros. Não é? Como se um ato de agressão fosse necessário para que tudo funcionasse, né? Quer dizer, esse cara é um Zé Mané. Por isso que merece ser chutado. Ser chutado com muita vontade. Eu vou em cana, eu sei que eu vou em cana, mas eu não fumo, me leva um bom livro e está tudo certo. Logo ao meio-dia, você já tem as notícias do esporte aqui no Gazeta Esportiva. No Super Esporte. O Thiago Oliveira mostra pra gente agora os destaques do programa de amanhã. Veja. Fala, Michele, fala galera do Gazeta Esportiva. Amanhã o Super Esporte traz tudo sobre a rodada do Brasileirão. Tem duelo do Corinthians contra o Cruzeiro, Santos e Atlético Mineiro e tudo sobre o jogo decisivo entre Palmeiras e Bahia. Além, é claro, da briga na parte de cima da tabela, né? Com Fluminense e Grêmio. Sem esquecer dos preparativos do São Paulo, que encara o Atlético Goianiense para permanecer no G4. Tudo isso e muito mais amanhã, meio-dia, Michele, no Super Esporte.
Valeu, Tiagão. E olha, você pode acompanhar o nosso programa ao vivo no site gazetesportiva.net, rever as edições do Gazeta Esportiva no YouTube, youtube.com/GazeteSportiva.tv. E a votação para o troféu Mesa Redonda, que vai ao ar dia 9 de dezembro, já está rolando. Vote através do site troféumesaredonda.com.br nos jogadores que você acredita serem os melhores do Campeonato Brasileiro. Vamos olhar como está a votação, Magrão. Roda? Solta aí qual que é a posição. Atacante. Primeiro lugar, Neymar, com 22% dos votos. Luiz Fabiano, 18%. Emerson Sheik, do Corinthians, 17%. Em quarto lugar, aparece o Fred, do Fluminense, 14%. Romarinho, em quinto, com 8%. E Osvaldo, do São Paulo, 4% dos votos. Concordam com essa classificação? O Fred merecia uma votação maior, mas a gente respeita. Eu acho que não, acho que está certo. O Luiz Fabiano está jogando, tanto ele quanto o Fred. O Luiz Fabiano é um pouco mais velho que o Fred. Mas até a Copa do Mundo o Fred vai estar mais envelhecido também. Então eu acho que é isso mesmo, é Neymar e Luiz Fabiano. Já pensou um ataque com o Neymar e Luiz Fabiano? E o Sheik está fora, primeiro porque está machucado, né? Vai ficar 4 semanas parado, mais 3 semanas, que teve aquela contusão do jogo contra a Portuguesa, e o Corinthians vai jogar o Mundial. Então, a votação está perfeita. Eu acho que são os 2 melhores atacantes mesmo do futebol brasileiro. Tomara que fique esse resultado. Bom, aproveitando para mandar um beijão para o seu Manuel Jesus Gonçalves, que hoje faz 55 anos de idade. Parabéns, seu Manuel, pai do Diegão. 7 jogos hoje e 3 amanhã dão sequência à 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Corinthians jogam fora de casa. O Santos na Vila Belmiro e a Portuguesa no Canindé. Amanhã tem São Paulo no Morumbi. Confira onde e contra quem o seu time vai jogar. Logo mais às 7h30 da noite, o Fluminense encara o Grêmio no Engenhão. O Internacional faz o confronto diante do Figueirense no Beira-Rio. No Couto Pereira, o Coritiba mede forças com o Náutico, enquanto o Palmeiras visita o Bahia no estádio Pituaçu. Às 10 da noite, o Cruzeiro enfrenta o Corinthians em Varginha. No mesmo horário, a Portuguesa pega o Flamengo no Canindé. E o Santos tem duelo contra o Atlético Mineiro na Vila Belmiro. Amanhã às 9 da noite, o São Paulo joga contra o Atlético Goianiense no Morumbi. O Botafogo faz o clássico carioca contra o Vasco no Engenhão. E fechando a rodada, o Sport recebe a Ponte Preta na Ilha do Retiro. Vítima dos próprios erros, o Flamengo entra em campo daqui a pouco contra a Portuguesa para tentar escapar das últimas colocações do campeonato e, de uma vez por todas, se distanciar da zona de rebaixamento. Mas, para o lateral Ramon, a Lusa merece respeito. Vamos fazer um jogo seguro, a gente sabe que a Portuguesa vem fazendo bons jogos aqui dentro, vem tirando pontos de muita gente. Então a gente fazer, como eu falei, um jogo seguro. E tentar não ter os erros bobos que a gente vem tendo e tomando os gols que, infelizmente, vem tendo resultado positivo da gente. Diego, essa situação do Flamengo não condiz com o elenco que tem, né? Um time que podia estar brigando por título, está nas últimas posições. Cara, acho que a gente também está pagando preço muito por ter troca de treinador. Eu acho que um ano muito conturbado, então eu acho que isso aí acaba influindo dentro de campo. Quando também se troca de treinador, começa tudo do zero. Ele tem que conhecer a equipe, ele tem que achar um padrão tático para a equipe. Então, isso aí complica um pouco, né? E requer tempo, mas o Dorival vem buscando fazer o melhor. Espero que faça um bom jogo e consiga sair dessa situação ruim. Se na Portuguesa o primeiro semestre foi para ser esquecido, o desempenho no Campeonato Brasileiro está agradando aos rubro-verdes. Por lá, o ambiente está levinho. A reportagem é de Jonas Campos. Aqui na Portuguesa, o amor está no ar. Seja nos gestos de amizade ou até mesmo nas declarações do professor Geninho. Ele esteve no Mesa Redonda do último domingo e rasgou elogios ao goleiro Dida. O Dida, para você tirar um bom dia dele no dia a dia, é complicado. Durante o jogo ele fala, mas ele é muito fechado. Avesso a entrevista, tudo. Agora, é o primeiro a chegar no treino e o último a sair. Você vê? Trabalha que nem um menino, não pede para fazer nada a menos, muito pelo contrário, pede para fazer sempre a mais. E olha que o Geninho tá certo. Mesmo aos 39 anos, Dida trabalha com disposição de garoto. Mas quem tá mesmo com a bola toda são esses dois aí, Boquita e Léo Silva.
Depois de cumprirem suspensão contra o Corinthians, eles estão de volta e cheios de moral com o professor. No jogo do Corinthians ficou provado que a saída desses dois jogadores fez com que a Portuguesa tivesse uma queda muito grande no meio. Dois jogadores que estão muito entrosados com os outros daquele setor, ajudam na marcação, encostam na frente. Então a volta do Boquito e do Léo com certeza vai fazer com que a Portuguesa tenha uma produção bem melhor do que aquela que ela teve com o Corinthians. A Portuguesa tem 37 pontos e espera chegar ao mínimo de 44 para espantar de vez qualquer possibilidade de rebaixamento neste Campeonato Brasileiro. Parece que agora com 44 você realmente tem uma chance matemática muito grande de ficar fora do rebaixamento, que a princípio era o grande objetivo da Portuguesa. Um time que tinha sido rebaixado no Campeonato Paulista não poderia de maneira nenhuma ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Uma verdadeira... Só uma coisinha. Diga. Eu não quero ser chato, mas televisão é a imagem, né? Volta no negócio do Flamengo lá. Você vê que tem o Ramon está dando entrevista, o cara passa e dá um beliscão no traseiro dele, né? Você reparou isso? Eu estava reparando aqui. Você viu a reação dele? Ele gagueja, de raiva. Por quê? Porque o ambiente está tenso no Flamengo. Eu voltei só para falar isso. Ele está dando entrevista, o cara passa, dá um cutucão nele no bumbum dele. Ele, em vez de dar risada, para com isso, sei lá, que é uma brincadeira normal entre o jogador, é uma brincadeira, sei lá, esquisita, mas tudo bem, é normal. E os caras brincam, né? É uma coisa que o Garrafa tá de costas, eu vou lá dar um cutucão nele. Se ele tá louco? Bravo comigo, ele me dá uma porrada. Aí, ó, ele tá dando entrevista, aí o cara passou, cutucou ele balançou, olha aí, puxou a bolsa dele, ele olhou com raiva pro cara. Esse é o ambiente do Flamengo. O ambiente do Flamengo é um ambiente tenso. Então a Portuguesa tem que aproveitar, né, Garrafa? E partir para cima, porque tá fácil ganhar do Flamengo. Se levar um gol com esse ambiente intenso, leva 1, leva 2, leva 3, leva 4, tchau. Bom, é com espírito de decisão que o Atlético Mineiro encara os 2 próximos jogos para continuar sonhando com o título do Brasileirão. Domingo contra o Fluminense e hoje contra o Santos na Vila Belmiro. Logo mais, o Atlético Mineiro vai à Vila Belmiro para um confronto decisivo contra o Santos. A semana, aliás, também é decisiva. Afinal, no final de semana, a equipe enfrenta o Fluminense em Belo Horizonte. Primeiro temos que vencer o Santos. Um jogo importante, é um jogo que antecede o jogo do Fluminense, mas se a gente quiser continuar na briga ainda, temos que vencer o Santos. O planejamento, lógico, era o título, né? Mas você entende que a vaga na Libertadores é uma espécie de missão cumprida para o Atlético pela temporada que teve? Não, o planejamento é o título ainda, o campeonato não acabou. A gente tem que entender o Campeonato Brasileiro, são 20 equipes, caem 4, é 20%. 20% vai para a Libertadores, mais uma turma tem a Sul-Americana. A gente está tentando ser o campeão, se você não conseguir, se o Fluminense continuar da maneira como que está, e está fazendo por merecer ser o campeão. Você fica com uma conformidade de ir para a Libertadores, que não é, sem dúvida nenhuma, nem um pouco feio. Se o Galo encara a partida de logo mais como uma verdadeira decisão para a equipe do Santos, não é diferente. Mesmo distante 11 pontos do G4, o Peixe não joga toalha e promete ir para cima da equipe mineira em busca de uma vaga na Libertadores. Veja com Luiz Henrique Gurian. Os gaúchos Inter e Grêmio ficaram no empate. Os cariocas Botafogo e Vasco foram derrotados. 8 pontos ganhos em 12 disputados. Percentual de pontos que beira os 70%. Deixaria o Santos mais tranquilo para falar em zona de Libertadores da América. Não é o que acontece nesse momento. São Paulo tem 52, o Santos tem 41, 11 pontos de diferença. Dá até para dizer que pelo restante do campeonato ainda dá para tirar. Não está fácil, mas também não está impossível. Por isso ainda tem aquela frestinha que dá para acreditar. Acho que a gente tem que pensar em vencer, tentar pontuar e ver até onde a gente pode chegar. É difícil falar em Libertadores ou em que posição nós vamos terminar, mas quem veste a camisa do Santos tem que tentar terminar na melhor posição possível e, quem sabe, lógico, acreditando, se a gente ganha umas 3 partidas consecutivas e tropeçam lá na frente, a gente está na briga. Primeiro passo para essa difícil caminhada. Atlético Mineiro daqui a pouco na Vila Belmiro. Os mineiros de olho no título de campeão do Brasil. 9 pontos atrás do líder Fluminense. Assim, atenção. A gente sabe que eles têm 2 zagueiros altos e o Jô, que é alto. O resto do time é um time baixo, é um time rápido, é um time veloz. Tem 2 volantes que pegam muito, né? Que são o Donizete
e o Pierre, que marcam muito forte. A gente sabe que eles têm uma posse de bola legal e também tem uma velocidade, principalmente com o Bernard. Para ajudar, Neymar, que volta da seleção. Essa é a torcida. A gente sabe que ele gosta de jogar, a gente sabe que ele tem uma disposição muito grande, que é um grande jogador e que é novo também, tem uma recuperação muito rápida, já mostrou várias vezes. Não sei se ele chegar, se ele vai jogar, até porque não falei com ele, mas a gente torce que sim, lógico que vencemos as 2 partidas sem ele, mas isso não quer dizer que ele não faça falta. Do outro lado, Ronaldinho Gaúcho. Ano passado, puxa pela memória, com a camisa do Flamengo, fez esse gol, lançou moda. Ele é um grande jogador, até ele fez esse gol debaixo da barreira, deu Messi, depois ele fez outro, o Souza também no Náutico fez, é uma coisa que, mais uma dificuldade para o goleiro, né, que começaram antes, era ou no canto do goleiro ou por cima da barreira, agora estão batendo por baixo também. Preocupa muito, mas toda a equipe, e a gente treina independente contra que adversário seja, a gente treina para tentar não tomar gol. Então o Peixe continue a nadar, quer dizer, a caminhada com uma Libertadores da América. Dono da segunda melhor campanha no retorno, só perdendo para o Fluminense, o São Paulo vai com o que tem de melhor para o jogo de amanhã contra o Atlético Goianiense no Morumbi. Osmar Garrafa esteve hoje cedo, madrugou, hein, Garrafa? No CT lá da Barra Funda e tem as informações do Tricolor pra gente. Que é trabalho. Na última rodada do Campeonato Brasileiro, pela primeira vez o São Paulo entrou no G4. Mas o técnico Ney Franco avisa que o Tricolor sonha mais alto nessa competição. O nosso objetivo agora é tentar terminar o Campeonato Brasileiro ali, né, em segundo colocado. Por que eu tenho colocado isso? E hoje eu tive uma reunião com os atletas explicando o motivo da gente procurar o segundo colocado no campeonato. Porque hoje você terminar o campeonato em 4º colocado e conseguir a Libertadores através dessa 4ª colocação, você não entra na competição no grupo, né? Se você tem uma pré-Libertadores, praticamente um jogo de mata-mata. Então a gente quer disputar a Libertadores já nesses grupos de 4. Para chegar a esse objetivo, a boa notícia é que pela primeira vez o técnico Ney Franco vai contar com força máxima, ou seja, todo o elenco está disponível para enfrentar o Atlético Goianiense amanhã à noite no estádio do Morumbi. Pela forma da equipe jogar, né, ela se ajustou nesse sistema de jogo e dentro desse sistema acho que a gente vai ter força máxima agora para esse jogo, né? Então a equipe que vocês viram trabalhando hoje, né, entra ali apenas o Lucas no lugar do Douglas e praticamente nós estamos definidos para o jogo, esperamos não ter nenhum problema. As novidades para enfrentar o Lanterna amanhã ficam por conta das voltas de Denilson, que está recuperado de lesão, e Lucas, que voltou da seleção brasileira. Mesmo dispensado do trabalho de hoje, o técnico Ney Franco está otimista por um bom desempenho do meia, que tem nos últimos jogos se dividido entre São Paulo e seleção brasileira. Já conhecendo o atleta, né, o histórico do atleta, principalmente o jogo que ele fez. Aliás, o Lucas, durante a temporada, nos jogos que ele fez pela seleção brasileira, quando se representa, o histórico dele sempre de se apresentar e se colocar de corpo e alma para os jogos, né? E eu me lembro do jogo que ele jogou lá em Recife numa segunda-feira à noite e se apresentou aqui para jogar contra o Atlético Mineiro numa quarta-feira, né, à noite, que a gente fez um jogo praticamente o jogo todo com jogador a menos e ele foi um jogador, né, que fisicamente correspondeu o tempo todo. Então eu acho que é um jogador que, né, pelo histórico, né, o perfil do atleta, eu acho que é um atleta que ele vai suportar o jogo todo, né, e vai estar aqui inteiro para essa partida. Bom, meus amigos, eu não penso em outro resultado, seja a vitória do São Paulo, né? Não pode perder do último colocado na tabela, né? É um jogo que fica para amanhã, são outros 500, amanhã estamos aqui para comentar esse jogo de novo, mas aqui entre nós, não dá para pensar, força máxima contra o último colocado, tem que ganhar e ganhar bem. Agora, só que não pode fazer como fez no último jogo, né, Gafa? Fez 2-0 e parou. Tem que fazer 2, tem que fazer 3, tem que fazer 4. O time ganhar confiança e finalmente tentar chegar em segundo lugar, que dá tempo ainda, tem condição matemática para isso. Não é tarefa das mais fáceis não, mas o São Paulo tem que trabalhar com esse objetivo, tá certo, Ney Franco? É uma possibilidade real. Estar no G4 neste momento, pelo campeonato que o São Paulo fez, ótimo.
Até porque faz um bom segundo turno, o primeiro turno foi muito irregular. Então hoje está no G4. Mas garantir aí a segunda colocação daria tranquilidade para o São Paulo em termos de programação para a próxima temporada, para que ele já entrasse fora daquela pré-Libertadores. Até as férias, a pré-temporada fica um pouquinho mais longa. Então seria o ideal. Não é tarefa simples não, o São Paulo não depende só dele, depende do tropeço aí do Atlético Mineiro. Talvez hoje o Santos possa fazer o serviço favorável ao São Paulo, o Fluminense vencer o próprio Grêmio, né, nesse confronto direto, e o São Paulo vencendo o Atlético Goianiense amanhã. É o resultado mais normal, só não pode acontecer o que aconteceu no primeiro turno, que o São Paulo tem uma piaba lá em Goiânia, né? Voltou com a sacola cheia, 4-3. Mas era outra circunstância, o Ney tinha acabado de chegar no São Paulo, o momento é outro. Então o São Paulo amanhã deve sair com os 3 pontos e hoje a galera tricolor fica na torcida contra o Atlético Mineiro e contra a Grêmio para que o São Paulo possa encostar ali na segunda colocação. Intervalo no Gazeta Esportiva. Já já você vai saber como Corinthians e Cruzeiro estão se preparando para o jogo de daqui a pouco na terra do ET, em Varginha. Tem também as últimas informações do Palmeiras, que precisa vencer o Bahia em Salvador de qualquer jeito para continuar na luta contra o rebaixamento. Continue com a gente. É rapidinho. Voltamos já. Futebol exige planejamento. Cada jogada tem que ser pensada, analisada e muito praticada. Para comentar futebol é a mesma coisa. E essa equipe já tem muita habilidade. Mesa Redonda, todo domingo, 9h30 da noite. Oferecimento. O grande lance é pintar com Lux Color. Cobre, rende e dura muito mais. Baltec, super manta líquida impermeabilizante. Nova linha Dove Men Care. Cuidado completo para o homem. Suportes Brasforma. Fixação por qualidade. Promoção Ame o Seu Pet. Incríveis miniaturas de cachorro para você colecionar. É só juntar 7 selos mais R$ 9,90 e levar esses 2 cachorrinhos para casa. Você também ganha um presente especial para o seu pet. E ainda pode ganhar uma viagem para Disney. Seja criativo e envie suas fotos pelas redes sociais ou por e-mail. Domingo, 21 de outubro. Cartela e primeiro selo nas bancas. Jornal tem que ser diário. Usando dados de um relatório isolado, Serra diz que a educação brasileira piorou. Não é o que dizem vários outros estudos internacionais. O do Banco Mundial, por exemplo, aponta o Brasil como o país que mais avançou no mundo em aumento de escolaridade. Já o exame do PISA, referência mundial, coloca o Brasil como um dos 3 países onde a qualidade do ensino mais cresceu na última década. A verdade é uma só. Com Haddad, a educação melhorou e nossos alunos e professores sabem disso. Haddad Prefeito. Você está assistindo Gazeta Esportiva. Haddad ficou conhecido como o ministro que afundou o Enem. 3 anos seguidos, 3 anos prejudicando milhões de jovens. Se ele não conseguiu nem organizar o Enem, não tem como cuidar de São Paulo. Haddad, na hora H, nada. Nesta vida tem hora para tudo. E no dia 28 de outubro, nas cidades em que vai haver segundo turno, não vai ser diferente. A gente pode votar das 8 da manhã às 5 da tarde. Mas é bom evitar filas. Quem tem mais de 18 anos, como eu, tem que comparecer. Quem tem entre 16 e 18, mais de 70 ou for analfabeto, não precisa votar. Mas seria muito bom que votasse. Valorize o seu voto. Vote pela sua cidade. Vote limpo. Haddad vai criar 31 centros de saúde hora certa, um em cada região. Os centros reúnem consultas, exames e pequenas cirurgias no mesmo lugar, diminuindo a espera. Mas Haddad sabe que é preciso também mais médicos. Por isso, vai atrair novos profissionais com plano de carreira do médico. Além disso, Haddad vai melhorar os hospitais com 1.000 novos leitos e construir os 3 que Serra e Kassab prometeram e não fizeram: Vila Matilde, Parelheiros e Brasilândia. Haddad pensa novo na saúde porque pensa no todo. Boa noite, você vai ver daqui a pouco no Jornal da Gazeta julgamento do Mensalão. Do Mensalão, 2 ministros mudam os votos e condenam Duda Mendonça por evasão de divisas. A maioria absolveu o publicitário. E uma feira noturna em Mauá, no ABC Paulista, que é ponto de encontro para os jovens do município, vira o tormento para a vizinhança. Barulho em som alto, em plena madrugada, tem feito os moradores perderem o sono.
E também por causa do barulho, uma moradora da Bela Vista entra com ação na prefeitura contra a igreja Nossa Senhora do Carmo e consegue mudar os horários das badaladas do sino. E ainda eleições nos Estados Unidos. Em segundo debate presidencial, Barack Obama reage e faz confronto acirrado com Mitt Romney. E está cada vez mais caro almoçar fora de casa na capital paulista. O preço do prato feito em São Paulo aumentou quase 10% no último ano, segundo o Diese. O Jornal da Gazeta, você já sabe, começa às 7 da noite, logo após o Gazeta Esportiva. E eu espero por você. Até já, hein? Cruzeiro, o Clube Celeste recebe o Corinthians em Varginha. Mesmo com o adversário sem grandes pretensões no Campeonato Brasileiro, os jogadores da Raposa pedem respeito ao alvinegro. Jogo difícil, né? Um jogo a mais, que a gente tem que conseguir os 3 pontos, respeitando, porque é um rival muito forte, que se bem eles têm só 45 pontos, acho, foram os últimos campeões da Taça Libertadores, então a gente tem que respeitar um pouco a mais que outros times. O Corinthians, claro que tem o seu projeto de já estar se preparando com o objetivo maior de jogar o Mundial, mas também não abriu mão da competição, tanto que vem conquistando vitórias importantes. Vem aqui para jogar fora de casa, sabe da dificuldade também que vai ser a partida, porque o Cruzeiro também precisa da vitória. Um time grande como o Cruzeiro sempre vai pensar na possibilidade de chegar entre os 4. Enquanto tiver essa condição matematicamente falando, a gente vai sempre almejar isso. E se isso não for possível, o mínimo que a gente vai pensar é estar numa Sul-Americana, uma equipe grande como o Cruzeiro, acostumada a jogar jogos internacionais, tem que estar sempre numa dessas 2 competições. A gente vacilou muito no torneio até o momento, então seria muito bom em casa conseguir 3 pontos para continuar sonhando de poder chegar no G4. A gente está no segundo semestre e está vendo um monte de equipes jogando Sul-Americana, que ninguém dá tanta importância, mas leva a Libertadores do mesmo jeito. Então a gente tem coisas grandes ainda dentro da competição, por isso a gente está focado em a cada jogo melhorar, como foi nesse último jogo. O técnico Tite começa a partir de hoje contra o Cruzeiro colocar em prática o planejamento para o Mundial. A primeira novidade ainda não está confirmada, mas o chinês Zhao pode estar muito próximo da tão esperada estreia com a camisa do Timão. Corinthians hoje à noite entra em campo contra o Cruzeiro em Varginha, de olho no Mundial da FIFA. Para Tite, a força máxima agora só será colocada em campo nas últimas 6 partidas do Campeonato Brasileiro. É o momento de dar as folgas, são para esses 2 jogos, para que a gente tenha, nos últimos 6, cobrança, exigência, como tem cobrança agora, mas aí com todo o plantel à disposição, com todos aqui. Então, essas situações pontuais aí, elas vão acabar agora, acabar na quarta-feira, vai ter um volume de trabalho, e nos últimos 6 jogos possibilidade de chegar em sexto, é crescer na tabela, é subir na classificação, é dar ritmo, é entrosamento, é intensidade. Com uma equipe tendo apenas 5 titulares hoje à noite contra o Cruzeiro, a expectativa fica voltada também para uma possível estreia do chinês Zhao. Eu aprendi uma coisa na vida, que tudo que se premedita e se tenta forçar situações, elas deixam de ser natural e deixam de ser proveitosas, né? Eu aprendi na vida que às vezes a gente esperando um pouco mais, mas chegando no momento que a gente estiver preparado, às vezes as coisas acontecem melhor. Então, enxergar o momento e aguardar o momento. Apesar de confirmar que Zhao pode estrear nos próximos jogos, Tite não quer apressar esse processo. Ele disse que o maior desafio do técnico é colocar quando o atleta está pronto. Senão, para mim, é muito fácil. Pega e coloca, aí não joga bem, eu pego e tiro, deixo de canto, mas não é o meu perfil. Daqui a pouco a oportunidade para ele ou para os outros. Demorou para o Ilharão, estava para ficar fora, quase jogou o último jogo. E apareceu agora para o Arão, quer dizer, o Eldinho estava fora, machucou, perdeu espaço, agora. E assim, os outros também. Quando Zhao for escalado, Tite acredita que o maior problema dele será a falta de ritmo de jogo e não o idioma. Aquilo que ele vem treinando é a função que ele deve, eu não vou adaptá-lo a nenhuma outra função daquilo que ele já faz no treino. Exato, não, mas aí tem o inglês também, o Delamore passa, aí tu tem a linguagem do campinho, do magnético, dá para
Mas mais importante é a função que ele exerce no treinamento. Não vou colocar nenhuma função diferente para ele. Meus amigos, se eu conheço o meu eleitorado, o Tite não vai colocar o Zizal contra o Cruzeiro nem a pau, Juvenal. Nem a pau. Ele coloca mais 2 ou 3 zagueiros, mas o Zizal ele não põe. E tá certo o Tite não está errado, não. Esse chinês, na verdade, foi um investimento do marketing lá, do nosso querido José Paulo Rosenberg, né? E até agora não jogou porque é ruim. O cara é ruim. Não dá para colocá-lo. Nem para brincar dá para colocá-lo, né? É que lógico, o dia que tiver um jogo aí no Pacaembu, um 5-0 para o Corinthians, ele entra. Como podia entrar o Pascoal, como podia entrar o Garrafa, podia entrar eu, podia entrar qualquer um. Até o Gabriel, que joga no gol, o nosso querido Gabriel, né? Podia entrar lá de centroavante e fazer um gol de cabeça, porque é grandão, tem 1,95 m. Então, quer dizer, é a mesma coisa. Então, quer dizer, é um investimento que não tem pé nem cabeça esse do Zizal. Olha, quando a gente vem aqui, né, e faz críticas ao Palmeiras, que ontem acabou colocando para participar do treinamento o assessor de imprensa, a gente também tem que chegar aqui e criticar o Corinthians, que contratou esse chinês, que nem na seleção chinesa vai. Não, porque é o marketing. Quantas camisas o Corinthians tem que mostrar um balanço pra gente? Quantas camisas, que mercado o Corinthians abriu na China por causa do Zizal? E se ele fosse o cara lá na China, ele teria sido convocado. Não foi convocado nem pro amistoso com os reservas da China contra o Brasil. Não é verdade? Então o Tite está, olha, tendo que digerir aí esse Zizal. Nada contra o chinês, que é bom praça, mas jogador de futebol não é verdade? Então, sei lá, que calma, em alguma hora... De repente ele surpreende. Né? Vamos parar, né? Futebol é coisa séria, né? Em algum momento ele vai entrar, a torcida do Corinthians está em festa, estado de graça, e por isso que é o Zizal. Mas, pô, depender do Zizal para resolver, esquece. Apesar da estratégia para ter Barcos no duelo desta noite contra o Bahia, um atraso no voo do jogador deve melar os planos do Palmeiras. Até cerca de 1 hora atrás, ele sequer havia desembarcado em Salvador. A chegada do argentino estava prevista para o início da tarde de hoje. Por outro lado, se não terá Barcos, Marcos Assunção pode ser um reforço de última hora para o Verdão. O inchaço no joelho do volante diminuiu, ele viajou para Salvador e se juntou ao restante do grupo, podendo ser escalado pelo técnico Gilson Kleina. Final da enquete, resultado vai ser vitória do Bahia, não, 63% dos votos. Beijo e até amanhã. Que fase do Palmeiras, o avião do Barcos não chegou. Tchau. Mas vai ganhar de 2-0, pode anotar. Teve de navio, né? Não estrague a alegria do futebol com a violência nos estádios. Assista agora Jornal da Gazeta. Gazeta Esportiva.